Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Mais Vitalidade. Hoje vamos continuar com a nossa série de entrevistas sobre os segredos do bem-estar emocional. Falaremos sobre o suicídio, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é a causa de morte de mais de 800 mil pessoas por ano. Isso significa que a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. No Brasil, estima-se que 32 pessoas cometam suicídio todos os dias. Para falar sobre esse assunto de saúde pública, convidamos o educador físico Renato Gonçalves, que é pós-graduado em saúde mental e psiquiatria e atua há mais de 8 anos no tratamento de pessoas com transtorno mental grave e persistente. Olá, Renato. Como vai? É muito bom ter você aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Olá, é um prazer imenso estar aqui, falar de um assunto que, apesar de ser triste, é um assunto que eu gosto, que é a área que eu atuo. Bem, podemos começar com as perguntas, que nós temos uma série de dúvidas. Sim, podemos. Bem, em primeiro lugar, como identificar um comportamento tendencioso ao suicídio? Bom, pessoas que estão com pensamentos suicidas, elas têm alguns comportamentos e principalmente algumas falas que são importantes ser observadas. Pensamentos ou falas de menos-valia, onde as pessoas se sintam como se não tivesse importância para outras, para a sociedade, isolamento social. Ela começa a deixar de ter prazer nas atividades que ela exercia com prazer, seja trabalho, seja lazer, seja relacionamento interpessoal. Uhum. Então a pessoa ela começa a se isolar, ela começa a deixar de fazer aquilo que ela fazia com bastante autonomia e com certo prazer. Por exemplo, a pessoa ela começa a falar que seria bom que ela sumisse, seria bom que se ela morresse não faria falta para a família, para as pessoas que ela tem contato no dia a dia. Esse tipo de comportamento, de fala, de frase, é algo que pode, se não é comum da pessoa, se já é uma pessoa que era alegre, que era feliz, tinha uma vida bem funcional, e ela começa a trazer esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, é algo que tem que ser observado, tem que ser... São sinais, né? Sim, são sinais importantíssimos. Renato, a falta de esperança, a ansiedade e a depressão são alguns dos motivos que levam ao suicídio. Eu te pergunto, o sentimento suicida é um sinal de fraqueza? Não é um sinal de fraqueza. Acho que é um mito comum, as pessoas acharem que o suicida ele é fraco, mas na verdade é um sinal de doença mental, de um transtorno ali, de um sofrimento muito intenso. A pessoa que ela tem uma desesperança, que ela está deprimida, ou que aconteceu algo muito impactante na vida dela, que traz um sofrimento muito intenso, ela pode vir ou a pensar ou a cometer o suicídio. Então não é um sinal de fraqueza, não. É um sinal de adoecimento mental. Qualquer pessoa está sujeita ao suicídio ou somente as pessoas com distúrbios mentais? Não, é claro que a pessoa que tem algum distúrbio mental, a incidência é maior, a chance é maior. Mas qualquer pessoa ela pode, no momento talvez de muita dor, de muita angústia, ou de uma perda muito importante, seja pessoal, na questão de relações interpessoais, seja uma perda de emprego, enfim, pode fazer com que a pessoa ela tenha alguma tendência, sim. Mas é muito mais comum, sim, uma pessoa adoecida já com algum tipo de transtorno mental. E qual é a importância de conversar sobre o assunto? Bom, é de suma importância, existem estudos que dizem que 90% dos casos de suicídio, se tivessem sido falados sobre, não teriam acontecido. Então, existe até algo que não é tão divulgado pela mídia, infelizmente. Assim como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tem um mês, que é o mês de setembro, que eles chamam de Setembro Amarelo, que é para falar sobre o suicídio. É um mês inteiro que, no serviço de saúde, isso é muito comum, é trabalhado sobre a prevenção do suicídio. Então, falar sobre é super importante, porque a pessoa, quando você fala, ou você ouve, dá oportunidade para que a pessoa fale sobre isso, ela sente
né, uma confiança e sente um apoio para poder buscar ajuda. E quando você se coloca, né, nessa posição de falar e de ouvir, você coloca como, né, sendo esse apoio que ela talvez precise, né? E é importante também para as pessoas que, de repente, não têm essa relação com o suicida ou não têm um pensamento suicida, falar sobre, saber sobre, porque aí tira os preconceitos, né? E quando a gente tira os preconceitos, fica muito mais fácil você falar e você entender e conhecer sobre, e saber como ajudar também, né? Então, falar é de suma importância. Alivia, né, um pouco. Muito. Renato, pensar em suicídio ou atentar contra a própria vida significa estar longe de Deus? Não. Vou falar que é pelo contrário, mas existe um estudo que diz que os cristãos têm uma incidência muito maior de suicídio ou tentativa de suicídio do que os ateus, por exemplo, né? Então, acho que isso já mostra que não tem uma ligação. E eu acho que a gente volta até um pouquinho na pergunta anterior, quando a gente fala de falar sobre isso. Existem algumas igrejas, né? A gente não precisa citar nomes, mas a gente vê muito isso onde eu trabalho, que fala, que tem esse pensamento ainda, de que o transtorno mental, o suicídio, a depressão, é um afastamento de Deus, é estar em pecado, é falta de oração. E aí, quando você fala pouco sobre isso, até dentro da própria igreja, você faz com que as pessoas que têm algum problema desse tipo, elas vão se esconder cada vez mais. Elas não vão procurar, elas vão deixar de procurar ajuda. E a tendência, a chance, né, de cometer um suicídio, dela ter êxito nisso, é muito maior, né? Então, quando você tem uma comunidade, né, religiosa que fala abertamente sobre isso, né, educando, mostrando o que realmente é, a tendência, né, para que a pessoa busque ajuda, busque um apoio na própria igreja, é muito maior, né? Então, não, ter um pensamento suicida, tentar contra a própria vida, não é um sinal de fraqueza ou de estar longe de Deus ou de falta de oração e estar em pecado. É um sofrimento muito intenso, né? Então, eu acho que é algo que tem que ser sim falado, tem que ser conversado, né, para que, né, as pessoas parem de pensar dessa forma. Porque isso é um pensamento que aumenta o sofrimento da pessoa que já está em sofrimento intenso. E falar sobre o tema ajuda na análise crítica de músicas, de programa de televisão, filmes, até jogos que incitam o suicídio? Bom, eu acho assim, a gente está num período que a informação tem chegado muito rápido, né? As crianças, adolescentes, adultos têm acesso à informação muito rápido, né? O celular tem internet, né? Uma criança aí, né, antes dos 10 anos, né, já tem acesso à internet. E realmente, algumas informações, não vou dizer que ela vai fazer com que a pessoa se suicide, mas se ela já está com um sofrimento muito intenso, né, dependendo do que ela veja, do que ela escute, né, o meio que ela busque algum tipo de informação, pode fazer com que esse pensamento aumente, ou até através, de repente, de algum programa, de algum jogo, de algum filme, ela possa ter ideias de como cometer o suicídio, né? Então, acho que é importante, né, quando a gente fala isso, acho que isso é mais na fase, né, da criança, do adolescente, mas o adulto ele pode ter sim, porque se a gente não fala sobre, o adulto ele acaba se isolando, não tem um apoio, e aí ele vai buscar, de repente, meios de como cometer, de como fazer. E ele pode buscar esses meios, seja, né, de repente, ouvindo uma música de algum autor ali que cometeu suicídio. Como que esse autor cometeu suicídio? Então eu vou fazer igual. Enfim, né, pode dar ideias. Não que seja determinante, né, mas pode ser um fator a mais para que a pessoa ela venha, né, a cometer, de fato, aquilo que ela já está pensando, planejando. Já acaba sendo a solução para ela, né? Bem, Renato, qual explicação bíblica nós podemos oferecer aos nossos telespectadores em relação aos pensamentos suicidas? A Bíblia fala sobre isso? Bom, sobre pensamentos, se a gente pegar a Bíblia, tem diversos versos, né, diversos personagens que cometeram suicídio ou pensaram em suicídio, né, na Bíblia. Inclusive, algumas igrejas, né, tem ainda, acho que é um mito, né,
de falar que os suicidas não vão para o céu. Sim. Né? Não sei se talvez por Judas, né? A história de Judas, a traição de Jesus, enfim. Mas a gente tem a história de um suicida na Bíblia, que é Sansão. Né? Ele pede para que Deus dê força novamente e ele vai, né, até as colunas e comete suicídio. Né? Apesar de outras pessoas também terem morrido, mas ele também morreu com uma ação dele. E Sansão, ele está citado nos Heróis da Fé. Né? Então, possivelmente, aqueles que estiverem no céu, eu espero estar, conhecerão Sansão. Né? Mas existem alguns versos bíblicos que eu particularmente gosto muito, né? Que não falam exatamente sobre o suicídio, mas são esperanças que Deus nos dá. Né? Na verdade, são 3 que eu gosto bastante. Um é Isaías 41:10, que ele fala: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Provérbios 12:25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. E tem um que é o meu preferido, que é Jeremias 29:11. Ele diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que bênção, né? A Bíblia tem orientações para qualquer situação da nossa vida, né? Sim. Renato, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, tão gentilmente estar aqui conosco. Temos a certeza de que muitas pessoas se beneficiarão com o programa que realizamos agora. Sim, é um prazer imenso falar. Não que seja um prazer falar sobre o suicídio, mas eu acho que quando a gente fala, a gente abre caminhos, né? Orienta. Né? E é importante deixar, né, claro que se você está com algum pensamento suicida, busque ajuda. Né? É possível, né? Como a gente mesmo falou no início, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados, né? Se tivesse sido falado, se tivesse buscado ajuda. Então, se de repente for o seu pensamento hoje, busque ajuda. Esteja nessa estatística dos 90%. Obrigado. Obrigada. É muito bom saber que a ajuda está mais perto do que pensamos. A OMS destaca ainda que é possível prevenir o suicídio em 90% dos casos. Lembrando que você pode ajudar indicando os Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs, ou os Centros de Valorização da Vida, os CVVs. Na internet, você pode acessar os sites pelos endereços que aparecem aqui na tela ou na descrição deste vídeo. Se você gostou, curta a nossa página, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada pela companhia e esteja conosco em nosso próximo encontro. E tenha mais vitalidade em sua vida.